Vamos calcular a derivada. Tenho que ajustar aqui a ferramenta, diminuir o tamanho. Então, a derivada em relação a x de 2 elevado na x. Então, isso é uma função exponencial e nós já sabemos uma derivada envolvendo funções exponenciais. Nós sabemos que a derivada de e na x é igual a e na x. Então, vamos ver se nós conseguimos usar isso para calcular essa derivada. Bom, nós sabemos que 2 é a mesma coisa que e elevado no logaritmo natural de 2, certo? O logaritmo natural de 2 é justamente o número que nós precisamos elevar o e para chegar no 2. E como eu estou elevando o e nesse número, é óbvio que o resultado só pode ser 2. Então, eu posso reescrever isso como a derivada em relação a x de... Eu tenho 2, e 2 é a mesma coisa que e elevado no logaritmo natural de 2, e isso está elevado na x. Certo, é 2 na x, eu só substituir o 2. Isso é igual à derivada em relação a x de e elevado ao logaritmo natural de 2 vezes x. Certo, os expoentes se multiplicam. E eu realmente espero que você consiga vir daqui direto para cá, certo? Facilita bastante. E agora, vamos usar a regra da cadeia. Eu pego a derivada da função de dentro, a derivada de logaritmo natural de 2 vezes x em relação a x é o logaritmo natural de 2, certo? Uma constante vezes x, a derivada é simplesmente essa constante. E agora eu multiplico pela derivada da função como um todo. E elevado na alguma coisa, a derivada é o próprio e elevado nessa alguma coisa. Agora, e elevado no logaritmo natural de 2, nós sabemos que isso é 2, certo? E agora o 2 está elevado na x. Então, a resposta é o logaritmo natural de 2 vezes 2 na x. E se você quiser fazer mais detalhado, bom, nem tem como fazer muito mais detalhado, certo? E elevado no logaritmo natural de 2 vezes x, eu posso reescrever como e elevado no logaritmo natural de 2 elevado na x. Isso aqui é igual a 2, então fica 2 na x, certo? Mas eu realmente espero que você consiga vir daqui direto para cá. Vamos ver se nós conseguimos calcular o caso geral. Acho que você já deve ter uma ideia do que vai ser o caso geral. 2 na x, a derivada é o logaritmo natural de 2 vezes 2 na x. Vamos ver se o caso geral é tão simples também. A derivada em relação a x de b na x. Então, isso é a derivada em relação a x. Lembre-se que a função exponencial só faz sentido se a base for maior que zero, certo? Então, eu posso reescrever o b como e elevado no logaritmo natural de b. Então, fica e elevado no logaritmo natural de b elevado na x. Isso é igual a d sobre dx de e elevado no logaritmo natural de b vezes x, os expoentes se multiplicam. E isso aqui vai ser igual à regra da cadeia, derivada da função de dentro é o logaritmo natural de b, e eu multiplico pela derivada da função como um todo. A derivada de e na alguma coisa é e elevado nesse alguma coisa. E elevado ao logaritmo natural de b é justamente o b, certo? Então, eu fico com, isso aqui é b, e está elevado na x. Então, fica o logaritmo natural de b vezes b elevado na x. O caso especial, quando b vale 2, a resposta é o logaritmo natural de 2 vezes 2 na x. Agora vamos fazer uma derivada envolvendo logaritmos, mas não logaritmos naturais, que são logaritmos na base e sim logaritmos em qualquer base. Então, por exemplo, a derivada em relação a x do logaritmo natural, aliás, do logaritmo de, pode ser logaritmo de 7x ao quadrado na base 4. Lembre-se que nós já sabemos uma derivada envolvendo logaritmos. A derivada em relação a x do logaritmo natural de x é 1 sobre x.
Eu ainda não demonstrei nem isso aqui e nem isso aqui, mas por enquanto simplesmente acredite em mim. Então, aqui vamos usar a propriedade da mudança de base para escrever um logaritmo na base 4 como um logaritmo natural, ou seja, um logaritmo na base e. Então, só para lembrar da propriedade da mudança de base, o logaritmo de a na base b pode ser reescrito como o logaritmo de a numa nova base c dividido pelo logaritmo de b nessa nova base c. Essa é a propriedade da mudança de base. A base era b e virou agora um logaritmo de base c. Então, isso vai ficar a derivada em relação a x de... Vamos colocar uns colchetes aqui. Propriedade da mudança de base. Eu vou escolher a base e, ou seja, um logaritmo natural. Então, vai ser igual a logaritmo natural de 7x ao quadrado sobre o logaritmo natural da base antiga, o logaritmo natural de 4. Só apliquei essa propriedade aqui. No caso, eu peguei base c é igual ao e, e o logaritmo na base e é o logaritmo natural, certo? E claro, eu posso reescrever isso aqui assim, é d sobre dx de 1 sobre o logaritmo natural de 4 vezes o logaritmo natural de 7x ao quadrado. Isso aqui, 1 sobre o logaritmo natural de 4 é simplesmente um número, certo? Então, eu posso levar ele para fora da derivada multiplicando. Então, fica 1 sobre o logaritmo natural de 4 vezes a derivada em relação a x do logaritmo natural de 7x ao quadrado. Estou fazendo de forma bem detalhada para não confundir você. Então, isso vai ser 1 sobre o logaritmo natural de 4 vezes, agora é a regra da cadeia. A derivada da função de dentro é 14x, e eu multiplico pela derivada da função como um todo. Logaritmo natural de alguma coisa, a derivada é 1 sobre esse alguma coisa. Então, 1 sobre 7x ao quadrado. Simplificando, vamos ver, 14 dividido por 7 é 2, x dividido por x ao quadrado, esse x cancela e fica só 1x no denominador. Então, fica 1 sobre o logaritmo, aliás, 1 vezes 2 vezes 1 é 2, então 2 sobre o logaritmo natural de 4 vezes x. Essa é a nossa derivada, então. Aliás, nós podemos ver um caso geral também. Qual seria a derivada em relação a x do logaritmo de x numa certa base b? Isso vai ser igual à derivada em relação a x. Vamos usar a mudança de base. Isso é o logaritmo. Vamos escrever assim, o logaritmo natural de x vezes 1 sobre o logaritmo natural de b. A mesma coisa aqui, só que eu já coloquei em forma de duas frações separadas. Então, isso é igual. Isso eu posso levar para fora da derivada, certo? É simplesmente um número. B é um valor constante, então 1 sobre o logaritmo natural de b é um valor constante. Então, é 1 sobre o logaritmo natural de b vezes a derivada em relação a x do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então, eu posso escrever isso assim, 1 sobre logaritmo natural de b vezes x. Ou, se eu tenho um número multiplicando o logaritmo natural, ele pode virar um expoente do logaritmando. Então, eu posso pegar esse x e colocar ele como expoente do b. Então, ficaria 1 sobre o logaritmo natural de b na x. Mas eu tenho o costume de deixar mais nessa forma aqui, enfim. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido como calcular derivadas de funções exponenciais e também de funções logarítmicas. E até o próximo vídeo.